tarde. Hoje eu acho que vai ser mais curiosidade que qualquer outra coisa, né? Sons de helicóptero, são sons dos dias de hoje, né? Tá de helicóptero, eu vou falar de uma pergunta que eu vi uma pessoa fazer é porque eu vou ler nos comentários, né? E eu vou tentando responder assim o que é possível, né? Mas tem assuntos que não é botar uma frase ou um textinho que vai resolver, né? Porque eles são sempre muito mais interessantes se você souber aprofundar as palavras e o que aquilo quer dizer. Uma pessoa lá me perguntou assim: fala sobre Gog e Magog. Porque tem lá na palavra, né? Que são dois povos que irão atacar a Terra Santa, né? O povo santo, né? Tá lá na Bíblia. E só que a maioria das pessoas não tem grande conhecimento sobre povos, de onde eles vêm, para onde eles vão, né? Tem que estudar. De uma vez eu lembro de peguei um estudioso, cara desse mais pesado, né? E aí fiquei escutando ele discorrer sobre povos, as movimentações deles, né? E aí ele falou sobre esses dois povos, né? Gog e Magog. Eu sempre confundo os dois, tá? Então, se eu falar, às vezes eu posso trocar. Se eu trocar, você entende o contrário, né? Pelo que eu lembro, Gog é um povo que vem de uma região, tirando ali, se você pegar Israel, mas seria botando para cima, né? Um povo que viria, né, do norte, da posição de Israel, e seria um povo assim, mais ou menos pela descrição de que vem um povo ali onde hoje nós chamamos de Ucrânia com Rússia. O povo de Gog é naquela região. Ao bom entendedor basta esta palavra, né? Então esse povo deve vir atacar ou ataca o povo de Deus, né? E Magog é um povo que vem do Oriente. É um povo que vem do Oriente, da região de um grande país que hoje nós chamamos de China, né? A gente já fala país do dragão, né? E pela descrição até que vem no Apocalipse, tem uns sinais lá no Apocalipse que falam assim que o Eufrates tinha que secar, uma seca, e o rio, para que o exército de 200 milhões de pessoas pudessem atravessar a pé seco, vindo daquela região. Então, Gog e Magog seriam vamos dizer assim, dois povos, né, que viriam destas regiões, nessas localidades, né? Não estou falando nem de países, nada disso, estou falando de localidades. Cada um interpreta como bem quiser. Só é uma informação. Outra informação interessantíssima, né? Tem muita gente que fala lá, vai ter o Armagedon. Aí a gente vê muito filme de televisão, né? Armagedon, não sei o quê. E não tem a menor ideia do que está falando, né? A palavra Armagedon é uma tradução mal feita de uma palavra, na verdade, de uma localidade em Israel. Tem um vale, depois vocês procurem, que fica no norte de Israel,
chamado Armageddon. Desculpa que o meu hebraico e aramaico não é bom, mas é uma coisa assim, que a gente transformou essa palavra Armageddon, então na verdade duas palavras, em Armagedon. Por quê? Porque ali seria o local da grande batalha no final dos tempos, do povo de Deus contra esses povos aí que vêm contra, né? E esse vale fica no norte de Israel, no centro para o norte de Israel, né? Então, é uma informação, né? Eu acho que é interessante porque quando você vai ler a Bíblia e quando você vai ler profecias, se você não tiver um certo nível de entendimento, cultura, compreensão, você vai ler não vai entender absolutamente nada, né? Hoje eu escutei um bom pregador católico que falou assim, né? Toda profecia é condicional. Não é que ele falou toda, ele já errou, né? Porque não é, né? Tem profecia que Deus ele te informa do que vai acontecer. Tem profecia que é condicional. Se o povo se converter, tal castigo não vai acontecer, né? Eu até fiz um vídeo há pouco tempo, foi de La Salette, né? Se o povo se convertesse, tudo bem, mas se não convertesse, um dos sinais seria lá a destruição das áreas dos vinhedos e das plantações, que apodrecer tudo, e foi, viu? A praga matou tudo, né? E os vinhedos que tem hoje em dia nem são originários, são já de manipulação. Até uma das pessoas que me segue e tal, voltou lá a história também do vinho do Porto em Portugal. Você vê que o estrago foi grande, né? Interessante, eu não conhecia essa história, mas eu adoro conhecer. Então tem coisas que são informações, por exemplo, que Jesus, né, o Filho de Deus, viria, né, no cume, no ápice dos tempos. Independente se o povo fosse bom ou ruim, Jesus viria. Então não tem condicionante nenhuma, né? Vai existir o final dos tempos, independente de qual situação tiver, né? E se o povo todo se converter, né? Então, tem coisas que tem que se aprender a ler o que está escrito, né? E a interpretar segundo o que o Espírito Santo vai nos dizendo, nos informando, nos fazendo juntar as peças, né? Desculpa que a gripe ainda está forte. Então, Deus, ele informa a gente dos acontecimentos futuros. E agora pega lá o livro de Daniel, né, que ele fala de 1000 anos para frente, acho que é da batalha do rei do sul contra o rei do norte. Ele não informa dizendo que o povo vai se converter ou se isso acontece. Não, ele só informa 1000 anos de informação de uma profecia de todas as batalhas que teriam por 1000 anos pela frente, né? Pega lá, vê se tem alguma condicionante, vê se alguma coisa saiu daquilo. Tudo aquilo se realizou naquela vírgula, né? Então não tem a condicionante. Então Deus, ele é o Senhor da história, e ele, como ele está fora do tempo, ele enxerga a gente no nosso tempo, mas fora, ele estando fora do tempo, e dizendo que tudo que vai acontecer, pré-determinismo, não. É porque ele está fora da história. Então a história, ela acontece para a gente hoje, temporalmente, no dia de hoje, mas para ele, ele enxerga o tempo fora dele. Por isso que ele sabe tudo que vai acontecer até o final dos tempos, né? Até a vinda de Jesus,
até toda a consumação dos séculos, para ele está fora, ele é o Criador. Então ele sabe do que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Então quando a gente passa a escutar as profecias, e também já é uma graça, é para que Deus, no fundo, esteja nos preparando para aqueles tempos que vão acontecer, né? E o que eu posso fazer a respeito? Primeiro, rezar. Segundo, se converter. Terceiro, obedecer a cada vez que ele fala alguma coisa que você tem que fazer, simplesmente fazer. Eu aprendi a obedecer. E é assim que eu faço. Ele pede, eu faço. Pronto. E aí dá certo. E toda vez que eu deixo a minha rebeldia crescer e eu não obedeço, eu me ferro. Testemunho de fé, né? Eu recomendo, obedece a ele, porque dá certo, né? Pequenas informações. Paz e bem.